Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 31 do nosso livro Estudando Nossa Umbanda. Eu e minha esposa Aninha de Oxum trouxemos este capítulo para nós falarmos um pouco sobre mediunidade, mas uma mediunidade específica para umbandistas. Neste artigo, neste capítulo, nós vamos entender as fases da mediunidade. Como nos aproximarmos deste dom divino da mediunidade, trazendo as benesses para nós, médiuns, e para aqueles que vêm em busca de auxílio. Mas como já é de comum, já é de praxe, gostaria de ressaltar que esta aqui é uma opinião do dirigente e dos filhos da Casa de Oração Pai Oxalá. Esse artigo, que nós, com muito carinho, trouxemos hoje, ele é baseado em estudos, em pesquisas e, principalmente, orientado pelos nossos mentores espirituais. Eles são alicerçados nas lições que recebemos dos dirigentes espirituais da Casa de Oração Pai Oxalá. E caso o seu Pai no Santo não concorde com a nossa opinião, meu irmão, ele está correto. Afinal de contas, é ele quem toma conta do seu ori. Axé, meus irmãos, que tenhamos um bom encontro, uma boa aula. Mediunidade na Umbanda. Um dos acontecimentos mais comuns é, ao adentrarmos a um terreiro de Umbanda, após um tratamento, após um atendimento espiritual que geralmente dura algumas sessões, alguns trabalhos, uns maiores, outros menores, e com o tempo, o convidado acaba se aproximando à casa. E entre uma consulta e outra, entre um passe e outro, ao conduzir um passe, a entidade vem e diz que precisamos trabalhar. Temos que trabalhar. Nossa cabeça, então, entra assim, que nem parafuso, fica pensando um milhão de coisas e surgem pensamentos de euforia. Horas, fui escolhido pela espiritualidade para trabalhar. Que glória! Estou honrado, mas ao mesmo tempo nos vem uma preocupação. Será que sou médium? Será que dou conta de tanta responsabilidade? Nossa cabeça fica confusa. Nós ouvimos o que a entidade disse, mas nós não escutamos o que a entidade nos disse. Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo automático, é um processo biológico. E escutar, não. Escutar é uma habilidade e ela requer uma atenção maior. Ouvir
Muitos ouvem, mas escutar apenas alguns. Escutar, apenas escutam aqueles que querem compreender, aqueles que querem efetivamente entender. Ficamos então nos perguntando: vou ter que ir ao terreiro? Eu vou ter que fazer parte de uma engira ou das engiras? Eu vou entrar para a corrente mediúnica? Quem é meu orixá de cabeça? Quem é o meu guia de frente? Será que vou dar conta? Será que eu serei capaz de incorporar? Eu vou incorporar? Ai, meu Deus! Será que eu sou mesmo médium? Meus irmãos, essas indagações surgem na cabeça de todos, na cabeça de vocês, de todos os membros, surgiu na minha também, faz parte da nossa jornada espiritual, da nossa jornada mediúnica. Mas quando a nossa cabeça processa tudo isso, é sinal que nós ouvimos a entidade e não escutamos a entidade. Quando nós escutamos a entidade, nós passamos a entender que ela não nos convidou para entrar na corrente mediúnica. Não precisa incorporar para ser médium, muito menos tornar-se um umbandista. Quando uma entidade nos diz que temos que trabalhar, sim, temos que trabalhar a espiritualidade, praticar a função espiritual. Não se compreende estar dentro ou estar fora de um terreiro, de umbanda ou de qualquer outra religião. O que você está precisando, o que nós estamos precisando, quando recebemos esta informação da espiritualidade, é que precisamos, única e exclusivamente, estarmos ligados a Olorum, ligados a Deus. Precisamos de Deus. Precisamos estar perto dele. Precisamos estar com ele, sentindo-o. Temos que sentir a sua presença. Temos que praticar os ensinamentos que ele nos deu através de seus filhos, através das entidades, através da força da natureza, os nossos orixás. Você parou para pensar que ser ou não ser médium, isto é uma certeza? Isto não é uma incógnita. Ou eu sou ou eu não sou médium. Meu irmão, todos nós somos médiums. A maior certeza que nós temos de todo esse diálogo é que médiums, sim, nós somos. Todos, sem exceção nenhuma.
A mediunidade, ela é uma faculdade do espírito. Todo ser humano é médium. O que depende o grau e a modalidade da mediunidade. A percepção da realidade extrafísica não é o mesmo entre os indivíduos. Cada um apresenta a sua forma peculiar de manifestação deste fenômeno chamado de mediunidade, que é uma habilidade. Uma habilidade concebida por Olorum, por Deus, que pode ser usada em qualquer ministério, em qualquer religião, ou mesmo por aquelas pessoas que não cultuam qualquer tipo de filosofia religiosa. A mediunidade é certa em cada um. Ela é uma semente que brota e deve ser cultivada, desenvolvida. Cada qual tem o seu tempo, o seu grau de desenvolvimento da mediunidade. Tem vários fatores que acontecem de acordo com o programa de vida de cada um. É assim que a mediunidade se desenvolve. Que nós temos, mas temos que desenvolvê-la. Então, entre esses fatores, vamos ter lá o programa de vida das pessoas, a história astral desta pessoa, as atitudes que ela tem, a sua conduta, a conduta pessoal de cada um. Assim, são dotadas de uma capacidade mais evidente e clara de receber informações do plano espiritual. Quando temos uma percepção mais aguçada, podemos sentir as vibrações do local, as vibrações das pessoas, do ambiente em geral, a presença de espíritos ao qual se aproximam de nós. Muitas vezes somos pegos falando sobre assuntos que não temos sequer conhecimento de causa. Nos pegamos dando orientação, aconselhamentos, que depois percebemos que, poxa vida, não seríamos capazes e não teríamos conhecimento de ter feito em sã consciência. Olha, já ouvimos sermões nas igrejas que nos tocaram fundo no coração. Pastores que têm o dom da fala, monges que nos transmitem uma paz, uma serenidade. Isto chama-se mediunidade. Afinal de contas, nós, os pastores,
os padres, os monges, todos somos seres humanos dotados e carregados de virtudes e de defeitos também. Então, nós somos usados como os instrumentos para a comunicação entre os seres mais evoluídos, que são os espíritos, e os seres ainda num processo de evolução muito rudimentar, que são os seres encarnados. O amadurecimento espiritual, que ainda existe em cada um de nós, este amadurecimento, o amadurecimento desta percepção, a sensibilidade com que nos faz mais sutil, é a nossa mediunidade, que, como vimos, tem etapas, fases. Se estamos no terreiro, conhecemos os preceitos, temos o contato com o ritual, sentimos as vibrações do toque do atabaque, aquilo me envolve, o cheiro do defumador, a luz, a chama das velas que se queimam. Tudo isso nos facilita o desabrochar do espírito mediúnico. E mediunidade não é apenas o ato de incorporar uma entidade, mas sim, a incorporação também é um dos tipos de mediunidade. A incorporação é uma das manifestações mediúnicas. E assim, como cada pessoa tem tempo, cada uma também carrega o dom, a modalidade diferenciada, mediúnica, que lhe é natural. Cada dom é válido. Cada dom é importante, tem o seu efeito na prática da caridade e do amor. Não se atenha à capacidade de receber ou não a vibração dos guias enviados, dos orixás, mas descubra aquilo que lhe é próprio e como utilizá-lo bem em prol do seu irmão. Sabe? Não adianta incorporar a entidade, se não incorporarmos antes as lições que eles vieram para nos ensinar. Podemos sim ir ao terreiro e devemos sim ir ao terreiro. Mas não há necessidade de incorporação. Ir a um terreiro facilita a minha conexão espiritual, aflora a minha mediunidade, me deixa apto a trabalhar dentro da casa. Mas mediunidade não se trabalha só no terreiro.
O médium de Umbanda, umbandista, ele é umbandista 24 horas por dia. Não é quando ele está dentro da engira, batendo a cabeça para as entidades no solo sagrado, na esteira sagrada, no pano de cabeça sagrado. Médium de Umbanda é aquele que mostra suas atitudes, que mostra nos seus deveres, no amparo aos irmãos, na sua vida cotidiana, moral. Podemos ir, sim, a um terreiro. Podemos participar da engira. Entrar na corrente e entender que as entidades são seres de luz, são sinônimos de amor e que os orixás são as forças da natureza que fazem toda essa movimentação na nossa existência. Lembre-se que cada ser é único. Respeite o seu tempo. Da mesma forma que ninguém possui uma personalidade igual a outra pessoa. A mediunidade não é igual em todos nós. Existem semelhanças, mas existem diferenças entre os médiuns, entre os tipos de mediunidade. E isto é a sua riqueza, é a sua diversidade. Olha só que interessante. As mãos, as nossas mãos, elas possuem dedos semelhantes, são semelhantes, mas não são os mesmos. Todos os nossos dedos são semelhantes, mas eles não são os mesmos. É como a mediunidade. É semelhante, mas cada um tem a sua, cada um tem o seu. Temos que entender as amplas expressões mediúnicas. É uma percepção notoriamente é maior ou menor que a outra. Mas isso vem através do plano astral e não nos torna um médium melhor ou um médium pior. Isso só nos torna um médium ativo. E médium ativo, ser médium ativo, aumenta e muito a responsabilidade. Aumenta e muito a necessidade de uma constante vigilância, uma autovigilância. Somos médiuns, somos ferramentas de trabalho espiritual. E o que faz alguém uma boa ferramenta da espiritualidade não são os fios de conta, as roupas exuberantes, as capas, cartola, espada, mas sim o compromisso, o caráter, a dedicação ao sagrado. Uma ferramenta de boa qualidade
facilita muito o trabalho do mecânico. Mas o mecânico é capaz de trabalhar com mais ou menos facilidade com qualquer ferramenta. Assim é a espiritualidade. A entidade que lhe acompanha, o seu guia protetor, irá trabalhar contigo de qualquer forma. Mas para que você facilite o trabalho, seja uma boa ferramenta. Sejamos verdadeiramente boas ferramentas para esses excelentes mecânicos, esses excelentes médicos do espaço, que vêm nos curar, nos consertar de nossas mazelas aqui na Terra. Os nossos guias protetores, as entidades que nos acompanham. Incorporar uma entidade leva, assim, um certo tempo. Existem etapas a serem vencidas. Após algum tempo no terreiro, o médium, ainda em desenvolvimento, vai conhecendo aos poucos os ritos da casa, cumprimentar a tronqueira, bater a cabeça, o ossé da casa, o seu próprio ossé, a defumação. E ele vai trabalhar assim em todo tipo de trabalho dentro da casa. Ele vai entregar senha, ele vai ciceronear, e depois de estar ali mais interagido, mais integrado com as regras da casa, começa a ir para a roda de desenvolvimento, aonde inicialmente vai sentindo de forma paulatina a irradiação. Depois, a aproximação da entidade. E aí, só aí inicia-se o processo da incorporação, que é basicamente o entrelaçamento energético dos chakras da entidade com o médium. A princípio, essa ligação, ela é muito sutil. E aí nos vem aquela pergunta: sou eu a entidade? Já se pararam para se pensar isso? Tenho certeza que sim. Porque ela é uma ligação sutil. É a permanência da entidade em terra que nos faz ter esta certeza que sim, que estamos incorporados. Mas ela acontece aos poucos. A princípio, é por pouco tempo a permanência em terra. E de forma meio truncada, parece que você incorpora e desincorpora, incorpora e desincorpora, incorpora e desincorpora, balança, tutobeia, né? Mas, meu amigo, isto é natural. Com o tempo, isso torna-se menos intenso. Passa a perder um pouco esta característica e passa a nos fortalecer, até que esta incorporação se torne completa. E aí, balança-se menos. E a entidade permanece por mais tempo em terra. Nessa fase mais madura,
o médium não cambaleia tanto. A entidade tem maior controle dos movimentos corporais e os arquétipos se tornam mais visíveis, como a emissão dos primeiros brados do caboclo, o curvar do preto velho, o rodar dos baianos, o falar infantilizado dos herês. Nessa fase também, o médium passa a ter maior intimidade e conhecer melhor a entidade, o seu nome, a sua personalidade, o jeito de se manifestar, entre vários outros aspectos. Exatamente aí é que a entidade começa a expressar-se de forma verbal, a falar as suas primeiras palavras, mas ainda não podem ministrar consultas, não podem fazer consultas, dar consultas, consultar. Já pode, sim, energizar os consulentes. As consultas estão aí um pouco para frente, em etapa um pouco distante. O médium, ele passa, então, a ter maior firmeza. Tanto ele quanto a entidade já se acostumaram um com a energia do outro e a incorporação se torna mais rápida, mais contundente. E após conhecer melhor a entidade, o seu nome, sua energia, então está na hora da assinatura. Assinatura, Pai André? Isso, assinatura da entidade. A entidade tem a sua assinatura também. A entidade tem a sua identidade. O que nós chamamos de DNA, né? Então vamos lá. Após tudo isso, inicia-se então a assinatura. Deixar marcado, grafado, escrito, a entidade vai riscar o seu ponto. Dizemos que sempre a entidade, ela assina o seu nome com a caneta de Aruanda. O que isso representa? Riscar o seu ponto com a pemba sagrada. E nesses desenhos, neste ponto riscado, são escritos qual é a sua linha de trabalho, qual o seu campo de força, qual orixá se faz referência, através dos desenhos, das linhas, dos riscos que ela deixou grafada no solo sagrado, na tábua sagrada, na pedra sagrada de Olorum. O médium passa a sustentar a incorporação por um maior tempo, pois conhece mais e melhor a entidade com a qual trabalha. Depois que passar por todas essas etapas, de cada entidade,
advinda de cada linha, após riscar o seu ponto, confirmar o seu ponto, o seu nome, o médium entra em processo de coroação, onde, com a coroa formada, com a coroa definida, o médium e a entidade recebem do dirigente espiritual da casa a autorização para o atendimento fraterno aos assistidos, a tal da consulta. Para que isso aconteça, requer uma atitude ilibada do médium. Ele será avaliado quanto ao seu comportamento, quanto à sua moral, a sua estrutura, o seu compromisso, o seu empenho, a sua postura, não só dentro da casa, mas também fora dela. Temos hoje a facilidade de termos ao nosso favor e termos que usar ao nosso favor as redes sociais. Elas nos mostram uma realidade vivida pelos seus usuários. Hoje, se não todos, mas 99% dos terreiros têm uma rede social. E ela é gerida por uma equipe sob a responsabilidade do Pai no Santo. E nós, dirigentes de casa, estamos o tempo todo preocupados com a vida mediúnica de nossos filhos, dentro e fora do terreiro. E sim, acompanhamos a vida de nossos filhos, seja de forma física ou de forma digital. Além da percepção espiritual. Aqui na casa de oração Pai Oxalá, eu cobro até as notas da escola, da faculdade, o andamento que está tendo os meus filhos. Porque antes de ser um bandista, antes de ser filhos da casa, eles são seres humanos, aos quais eu os amo demais. Quando falamos em redes sociais, através dela, nós passamos também a descobrir a fase que o nosso filho se encontra. As atitudes que ele tem nos mostram, inclusive, sua personalidade. Quer ver só um exemplo? Imaginem só um médium que bloqueia um irmão nas redes sociais. Mesmo tendo problemas afetivos com ele, logicamente que não está ciente de seu trabalho como ser humano fora do terreiro, quiçá dentro do terreiro. Ninguém vem ao terreiro para amar ao outro, lamber o outro,
Mas nós temos sim as nossas diferenças e temos que amar o ser humano. Nós temos que promover isso dentro de nossos corações. O perdão é nosso. Se perdoe. Não permita que as atitudes do seu irmão causem feridas em você. Sabe, nós estamos num mundo de prova e expiação. A mediunidade não blinda nenhum médium das dificuldades de sua vida ou das traições, das decepções, das tristezas, dos problemas, do desânimo, das doenças, das enfermidades, do desemprego, de todos os percalços da vida terrena. Como eu disse, estamos num mundo de prova, num mundo de expiação. E a mediunidade não nos dá nenhum privilégio perante as outras pessoas e nem em nossas dificuldades pessoais e principalmente interpessoais. Afinal de contas, vivemos em um terreiro e o terreiro é um grupo de pessoas. É uma equipe de seres humanos que trabalham juntos. E sim, tem que ter uma relação interpessoal. Os médiuns desenvolvidos, assim como todas as pessoas, criam situações energéticas na mesma frequência. Somos nós que, através da nossa mudança vibracional em direção ao amor, em direção à tolerância, em direção à abundância, à felicidade, podemos atrair tudo o que nesta frequência se transforma, se completa. E assim acontece à nossa volta. Acontece na nossa experiência pessoal, na nossa experiência coletiva. Emano amor, recebo amor. Como mudar as atitudes de um irmão se não mudo a minha atitude, se não mudo a minha energia? Temos, por vezes, de amar não só os seres humanos, mas tudo ao nosso redor. Tudo aquilo que faz parte dessa experiência chamada vida. Ora, incorporar uma entidade não te faz superior às demais pessoas, ou te traga uma imunização das dificuldades da vida. Caso acredite que vem no terreiro para ser feliz, meu irmão, não entre para a Umbanda. Eu lhe peço, não faça isso.
Entenda, estamos no terreiro para ser útil, não para ser feliz. A felicidade é uma consequência. A cada vez que você é útil a alguém, você interiormente sente-se feliz. Mas, se você vem no terreiro buscar a felicidade, mas carrega consigo a inutilidade, isso não existe. Siga outro caminho. Aqui, no solo sagrado, só somos felizes quando somos úteis. A mediunidade nos mostra aonde está o nosso erro. A mediunidade nos mostra que temos sim condições de consertá-los, que temos sim o direito de errar novamente. Só não temos o direito de errar o mesmo erro, porque isso já é burrice nossa. Sim, vamos consertar os erros e vamos errar novos erros, cometer novos erros. E aí, aprendermos com a espiritualidade que aquilo também é um erro, que como vamos fazer para consertá-lo e não vamos mais errar aquele erro. Vamos dar oportunidade para o próximo. Afinal de contas, somos seres humanos dotados de erros. A fonte central das aflições é a ignorância. A vida pode, deve e tem que ser renovada a todo momento, incluindo aí o processo reencarnatório, que é a renovação. Umbanda não é tão somente chegar no terreiro, incorporar uma entidade. Não é saber de quem você é filho. Não esqueça de se policiar. Seja em relação à sua vaidade, ao seu ego, aos seus atos, aos seus pensamentos, aos seus princípios de vida. E principalmente, policie a sua boca. Não permita que sua língua seja maior que sua fé. Não permita que sua língua seja maior que sua dedicação à Umbanda. Quem fala muito, pouco escuta. É necessário escutar dentro da Umbanda, absorver tudo que as entidades nos ensinam, aprender a desacelerar os passos. As coisas acontecem na hora que devem acontecer. Olhe para você mesmo, cuide de si e pare um pouco de observar quem está à sua volta. É necessário lembrar que sempre há um tempo para cada um. E não existe um tempo máximo ou mínimo para o desenvolvimento mediúnico. Cada um tem o seu. Cada médium é único e tem o seu tempo de desenvolvimento.
Estamos aqui para servir ao sagrado, ao divino, ao necessitado e à nossa própria evolução. Além dos fatores que vimos, aqui anteriormente, sobre o desenvolvimento mediúnico, temos alguns aspectos que facilitam e muito o nosso desenvolvimento como médium, como ferramenta da espiritualidade. Vamos elencar alguns fatores. Vamos lá. Escolha uma casa pela energia e não pela aparência ou pelo status. Muitas vezes as embalagens impressionam, mas o conteúdo pode ser frustrante. Não tenha pressa. O tempo na Umbanda é diferente do seu tempo. Tudo acontece na hora certa. Confie, meu irmão. Fique em desenvolvimento o maior tempo possível. Sabe? Isso aumenta a sua estabilidade, aumenta a sua certeza e diminui os riscos de erros. Respeite a hierarquia. O seu pai, a sua mãe no santo, sempre fará o melhor por você. Nunca fale mal de pessoas e nem de outras casas. Nada e nem ninguém é perfeito, nem você. Então, não fale dos outros. Seja humilde, seja educado, trate a todos como gostaria de ser tratado. Mesmo que não te tratem assim, meu irmão, seja o exemplo, faça a sua parte. Cuide, zele pelo patrimônio do seu axé. Não entre na Umbanda achando que sua vida vai melhorar, que sua vida vai ser assim, um exemplo de flores. Oh, meu irmão, não é assim. Sua vida vai ser mais corrida, sua vida terá mais e maiores compromissos, você vai ter mais gastos, você vai ter mais felicidade, sim, vai ser mais feliz, pois vai aprender que veio ao mundo com uma única finalidade. Você veio ao mundo para servir ao outro e para ser servido também pelo outro. Sabe, meu irmão, pela manhã gostamos de, aqui no Brasil, tomar um café, comer um pão. Sabia que um padeiro preparou o pão para você? Alguém plantou, colheu, separou, escolheu, torrou, moeu, embalou, transportou, vendeu o pó do café. Ou seja, todos nós viemos ao mundo para servir um ao outro.
E é assim também dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade. Estamos aqui para aprender a servir ao irmão. Honre a sua casa. Seja fiel ao solo do seu axé. Não entre na Umbanda achando que sua vida vai melhorar, que sua vida, ela sempre será mais corrida. Você terá muito mais compromisso. Umbanda é sacrifício. Umbanda exige dedicação, exige presença. Caso você não queira contribuir com sacrifício, com dedicação, com presença, não assuma essa responsabilidade. Não entre para a Umbanda. O trabalho espiritual na casa de axé começa muito antes da porta da entrada do terreiro. Seu desenvolvimento mediúnico está sendo preparado durante todo o seu dia, com a sua permissão. Ou seja, você tem que fazer a sua parte. Procure amenizar os seus pensamentos, afastar os pensamentos negativos, afastar todas as mágoas, afastar os rancores do dia a dia, as preocupações, principalmente no dia da ingira. Alimente-se de maneira correta, sadia, leve, sem exageros. Não consuma carnes, bebidas alcoólicas. Isto atrapalha a sua concentração. Cuide do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Higienize-se. Afinal, você tem um encontro marcado com as divindades. Mantenha suas roupas brancas, limpas, passadas, asseadas. Elas são sagradas e vão ser usadas e têm que ser usadas exclusivamente nessa ocasião, para o sagrado. Ao entrar no terreiro, deixe para trás todos os problemas que tivera durante a semana. Adentre ao terreiro, procurando colocar em prática a caridade, aqueles que esperam pacientemente na assistência. Meu irmão, ninguém vai procurar um terreiro se não estiver precisando. Ninguém vai a um hospital a passeio para perder tempo. E a Umbanda é a arte de curar. A Umbanda é um dos hospitais espirituais. Então, aquele que vem buscar o auxílio é porque necessita, está carente. Cuidado como você os trata. Fixe o seu olhar no Congá. Você irá enxergar pontos que emanam energia que você deve absorver a fim de realizar um bom trabalho. Ao toque
dos atabaques. Se entregue. Cante. Bata palmas. Estrale os seus dedos. Dance. Vibre. Feche seus olhos. Concentre-se nas letras e permita que seu espírito esteja lá, aonde os pontos ecoam, aonde os pontos te levam, te direcionam. Não fique preocupado com o tempo. Ele está correndo. Esqueça dos afazeres ou dos prazeres materiais que teve ou que deixou de participar por conta da ingira. Feche seus olhos, concentrando-se e se joga, se entregue. Cuide para que sua alma esteja alva para este momento. E pare de reparar se as roupas do seu irmão estão brancas. O silêncio é uma prece. Mantenha-se em silêncio, em oração. Firme-se na corrente do bem. Não se preocupe se o médium ao lado estava ou não incorporado, se havia uma mistificação ou não. Isto não é assunto seu. Se preocupe com a sua fé. Se preocupe com a sua honra e não com a do outro. Não acuse seu irmão de nada que não lhe diz respeito. Quando estás ocupado observando a mediunidade alheia, estás displicente com a sua. Ou seja, está errando mais do que o seu irmão. Entenda a diferença entre poder e dever. Você pode tudo o que quiser, mas não deve fazer tudo o que quiser. Existe uma hierarquia, um respeito. Existem regras que devem ser seguidas à risca. Caso não queira seguir as regras, assuma os riscos. Assuma os bônus e os ônus. Porque você os terá. Incorporar fora do terreiro pode? Sim, pode. Mas não deve. O terreiro é um espaço preparado para nos proteger. Temos os assentamentos, temos as firmezas que vão nos orientar e nos proteger, tanto a nós quanto àqueles que vêm buscar ajuda. Deixar de fazer o preceito pode? Pode, mas não deve. Isto vai acarretar mal-estar a você, instabilidade energética, fadiga e dificuldade de incorporação. Sair do terreiro, sair antes do
término da injúria sem permissão pode? Pode. Mas não deve. Quando estamos fora do ambiente preparado, rompe-se esta corrente e corremos o risco de expor o nosso campo energético a influências negativas. Ficar com conversinhas, risadinhas, brincadeiras, fofocas na injúria, pode? Pode. Mas não deve. Atitudes como esta trará um mal-estar no ambiente. Trará desarmonia e até mesmo irá prejudicar e muito a sua mediunidade. A todos os médiums que ali estão e aos consulentes. Lembre-se, você é responsável por tudo que acontece ao seu redor. Lembre-se sempre que você está no terreiro por opção e não por obrigação. Foi você quem escolheu este caminho. Ajude a si e ao próximo. Sempre com segurança, com responsabilidade, com respeito. Torne-se um médium ativo. A espiritualidade nos mostra a estrada, mas quem anda por ela somos nós. E, parafraseando o Caboclo Mirim, lembre-se sempre, Umbanda é coisa séria para gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá. Até na próxima quinta-feira, no próximo podcast. Axé.